estratégica do inimigo. Ao centro, destaca-se um obstáculo de concertina, preparado para conter o avanço das tropas. Nas proximidades do monte, à direita da plateia, encontram-se as forças que representam o lado nazi-fascista, em patrulhamento constante, vigilantes e prontas para reagir a qualquer movimento. Do lado... E tudo isso diante de um único regimento, o 6º Regimento de Infantaria. Agora, convidamos todos a voltar em tempo, para entender como essa vitória aconteceu. O ano é 1945. O mundo vive os momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Um conflito devastador, que já havia causado milhões de mortes. Na Europa, cidades estavam destruídas e populações inteiras viviam sob ocupação. Foi nesse cenário que o Brasil enviou seus soldados à Itália, com a missão de ajudar a libertar aquele povo. Após meses de combate, avançando por estradas, montanhas e vales, os brasileiros chegaram à região de Pão Novo. Ali, encontraram forças inimigas ainda organizadas e determinadas a resistir. Mas, com estratégia e coragem, os brasileiros conseguiram cercar o inimigo, bloqueando as rotas de fuga. Sem saída, pressionados e isolados, os soldados inimigos viram-se diante de uma decisão inevitável. Antes do ataque final, buscando evitar mais perdas, o comandante brasileiro enviou uma mensagem ao inimigo, uma proposta que mudaria o rumo daquele confronto. Filho de Giuseppe, nascido a 6 de fevereiro de 1889, em Berceto, comuna da província de Parma. Sacerdote católico, testemunhou a grande tragédia humana desta Segunda Grande Guerra. Um episódio, entretanto, marcou de forma profunda sua vida e ocorreu em Fornovo de Itália. No dia 27 de abril de 1945, às 15 horas, chegaram de frente à igreja paroquial Noviano de Rossi tropas brasileiras motorizadas. Os jipes, ocupados por oficiais e soldados brasileiros, param à frente da paróquia, onde encontram o vigário Dom Cavallo, e gesticulando, alegremente recebe os pracinhas e imediatamente se apresenta ao Major Henrique Cordeiro, comandante do 2º pelotão do 6º R. Intérprete, o 1º tenente Armando Castelo Veiga, que falava muito bem o italiano. Soldados e oficiais descem de suas viaturas, cumprimentando o sacerdote, que de pronto se coloca a par da situação, mostrando aos brasileiros a condição dos alemães. O vigário apreensivo gesticula, demonstrando uma grande quantidade de alemães, então, que se oferece para intermediar, visando evitar derramamento de sangue. E o 1º tenente Armando confabula entre si e decidem aceitar a intermediação do sacerdote, escrevendo um ultimátum a ser levado pelo vigário aos alemães. O teor do documento era o seguinte: ao comando da tropa sitiada na região de Fornovo e Respício, para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estais completamente cercado e impossibilitado de qualquer retirada. Quem vos intima é o comandante da vanguarda da divisão brasileira que vos serve. Aguardo dentro do prazo de 2 horas a resposta do presente ultimato. Se dirige ao comando alemão, caminhando, tendo consigo a árdua missão. O padre aceitou essa missão
e caminha a pé cerca de 6 quilômetros para atingir, às 16h30, a localidade de Respício, onde encontrou o comando da divisão alemã. O padre agora estava no ninho dos tedescos. O vigário se aproxima de um posto da guarda, balançando um lenço branco, bradando: "Amigo!", onde de pronto uma sentinela e um sargento alemão o revistam na sequência e o conduzem ao comando. O padre caminha, sob guarda dos alemães, depara-se com uma sentinela. Um sargento visivelmente agitado pela tensão do cerco dos aliados, armado com sua arma em direção ao padre, brava em voz alta, em péssimo italiano: "Congelare! Tira lá!" Ele ainda de braços levantados gritava: "Aspetta, sou um amigo", dizia, "sou um amigo. Estou portando mensagem dos brasileiros para o senhor comandante." Após checar os documentos e revistando-o bruscamente, certificando que o padre não estava armado, conduziu diretamente ao local do comando. Debruçados sobre uma mesa, discutem olhando um mapa. O sargento, conduzindo o padre Cavalli pelo braço, apresenta-se a seu comandante em sua marcial e germânica continência, relatando a presença. Um dos oficiais, com aparência ríspida e muito desconfiado, vem em direção ao padre. E já o padre, com um ultimato, suplicava: "Comandante", dizia ele em italiano, "si prega di evitare questo mare di sangue, circundare brasiliani su tutti i lati." Ele avisou que estavam cercados pelos brasileiros. O vigário então gesticulava muito, de forma, uma súplica argumenta sobre estarem cercados por tropas brasileiras. O oficial alemão, tomando o ultimato, lia e olhava para o padre nos olhos, estando visivelmente muito nervoso e agressivo. O comando brasileiro era um momento de tensão, pois o comando brasileiro impunha que os alemães aceitassem o ultimatum de rendição. Dom Alessandro Cavalli recebe então a resposta dos oficiais alemães e retorna ao comando brasileiro. O padre caminha em direção aos brasileiros com a resposta dos alemães. Às 13 horas do dia 28 de abril de 1945, sem qualquer resposta ao ultimato brasileiro, o ataque foi iniciado. Enquanto parte das forças brasileiras se posicionavam para impedir a fuga do inimigo, fechando todas as rotas de saída, o 1º Batalhão avançava em direção a Fornovo de Itália. Nesse avanço, ainda assim, sob fogo pesado, os combatentes brasileiros continuaram avançando, sem recuar, sem quebrar o ritmo. Aos poucos, foram pressionando o inimigo e tomando posições importantes no terreno, especialmente nas alturas de Gaiano, onde as forças alemãs buscavam resistir. O combate seguia intenso e o desfecho cada vez mais próximo.
É chegada a hora de iniciar mais um ataque. Feche os olhos, eleva o teu espírito aos pés de Deus e com a força do seu coração, peça proteção para mais um combate. A Virgem se comove, os santos rejubilam. Tens a proteção divina. Encontrarás a terra encharcada de suor, sangue e lágrimas. Uma mão trêmula aperta ao peito o crucifixo, enquanto os dedos de outra seguram um filho com seu amigo. Recorda-se feliz das lembranças do país que ama e defende em solo alheio. Agora, aí estás, do outro lado do mar, forte a defender seu povo, sua pátria e sua família. É chegado o momento, junta do fundo de tua alma a coragem para resistir e vencer, buscando assim mais um feito glorioso. O coração bate mais forte e a ordem para o ataque finalmente chega. Agora, somente resta vencer ou vencer. Bandeira, aqui trovão, câmbio. Bandeira na escuta, câmbio. Posição de ataque atingida. Solicito fotos de preparação do Pecote 985, câmbio. Fogos de preparação no Pecote 985, câmbio. Certo. Iniciando concentração. Apago. Bandeira, aqui trovão, câmbio. Bandeira, na escuta. Posição de ataque atingida. Solicito fogos, linha a sudeste de Viola. Vamos a sudeste de Viola, câmbio. Certo, apago.
O Brasil enviou para a Segunda Guerra Mundial 25.334 militares. 443 deles não voltaram. Durante a Batalha do Fogo de Tara, muitos brasileiros tombaram em combate e vários outros ficaram feridos. Sabre traiçoeiro no reloço, dilacerando, ensanguentando a terra. A paz voltou. É terminada a guerra. Os heróis já tombaram das alturas, covardes, bravos, jazem olvidados, seus feitos tudo aos livros relegados. Nada mais resta, apenas sepulturas. E eu quem sou? Perguntam eu quem sou? Pois bem, eu lhes direi. Sou um soldado igual a qualquer outro que lutou, que avançou, combateu, foi derrubado. Cruzes iguais, terrivelmente iguais, exército que cresce mais e mais no festim diabólico da morte. Aqui jaz o covarde, ali o forte, aqui dorme o estranho, ali estou eu. Mas ninguém sabe como ele morreu, não se lembram do campo de batalha, nunca ouviram o riso da metralha, não sentiram tremer o corpo inteiro ao rugido terrível de um morteiro. Não viram de perto os olhos do inimigo, não sentiram o medo do perigo que nos faz desejar a morte breve. Nunca sonharam, nunca, nem de leve. Mas nem todos se esqueceram do soldado que está longe, bem longe sepultado. Mamãe, ó minha mãe, se tu soubesses que tua imagem adornei com flores, que tuas flores foram minhas preces, preces colhidas no jardim das dores. Minha querida mãe, se te contasse o medo que sentisse em teu carinho, um medo horrível de morrer sozinho, medo mesmo que o medo me matasse. Mas deixei meu abrigo e avancei, julgando ver a morte a cada passo. Ouvindo o sibilar de um estilhaço, parei, pensei em ti, continuei. Depois que os homens de Gross repeliram forte ataque contra o inimigo, oficiais alemães, ostentando bandeira branca, chegam às linhas brasileiras na área de operações, posto do comando do 6º RI. Entre eles estava o alemão Major Kuhn e um oficial intérprete para as negociações da rendição. São então orientados e conduzidos por PMs brasileiros, oficiais alemães. Sendo recebidos, lhes é solicitado documentação e identificação.
e em seguida são escoltados ao posto de comando onde se encontrava o coronel Nelson Melo e seu Estado-Maior. Os oficiais alemães apresentar-se-ão ao coronel Nelson de Melo. Logo após cumprimentos militares, o oficial alemão, Major Kuhn, sussurra ao ouvido de seu intérprete e este, em um certo tom de alívio, inicia o diálogo com oficiais brasileiros, dizendo: meu major pede para que nos informe quais são as condições da rendição. O coronel Nelson de Melo, surpreso e impaciente por um instante, responde: devo repetir-lhes nosso ultimato? Intimo-vos a rendermos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro. Suas tropas estão completamente cercadas e impossibilitados de qualquer retirada. Sabre traiçoeiro no relógio, dilacerando, ensanguentando a terra. A paz voltou, é terminada a guerra. Os heróis já tombaram das alturas, covardes, bravos, jazem olvidados, seus feitos tudo aos livros relegados. Nada mais resta, apenas sepulturas. E eu quem sou? Perguntam eu quem sou? Pois bem, eu lhes direi: sou um soldado igual a qualquer outro que lutou, que avançou, combateu, foi derrubado. Cruzes iguais, terrivelmente iguais, exército que cresce mais e mais no festim diabólico da morte. Aqui jaz o covarde, ali o forte, aqui dorme o estranho, ali estou eu. Mas ninguém sabe como ele morreu, não se lembram do campo de batalha, nunca ouviram o riso da metralha, não sentiram tremer o corpo inteiro ao rugido terrível de um morteiro. Não viram de perto os olhos do inimigo, não sentiram o medo do perigo que nos faz desejar a morte breve. Nunca sonharam, nunca, nem de leve. Mas nem todos se esqueceram do soldado que está longe, bem longe sepultado. Mamãe, ó minha mãe, se tu soubesses que tua imagem adornei com flores, que tuas flores foram minhas preces, preces colhidas no jardim das dores. Minha querida mãe, se te contasse o medo que sentisse em teu carinho, um medo horrível de morrer sozinho, medo mesmo que o medo me matasse. Mas deixei meu abrigo e avancei, julgando ver a morte a cada passo. Ouvindo o sibilar de um estilhaço, parei, pensei em ti, continuei. E pronto, ele responde sem tempo de tempo. Diga ao seu major que não haveria de ser diferente. Voltando-se ao seu superior, o major Kuhn, traduz a resposta do coronel, e o major, então, balançando a cabeça em sinal de aceitação, mostra-se satisfeito e finaliza com uma última solicitação, ao que o intérprete de pronto pede ao coronel Nelson de Melo o seguinte: Senhor, então devo-lhe pedir para que traga nosso general para que se concretize a rendição formalmente. Recebendo então a última solicitação do Major Kuhn, o coronel Nelson de Melo responde ao intérprete: que seja feito, então. O coronel informe ao tenente que traga o general Freter-Tito para que se formalize a rendição. O oficial de ordens do coronel Nelson de Melo, de pronto, passa a ordem para que se traga o general Alves.